Vamos falar sobre autismo? O quanto a nutrição é capaz de influenciar no tratamento de um autista? Eu sou Girici Machado, nutricionista, com experiência profissional há mais de 20 anos e também sou especialista em terapia ABA no autismo. Pois bem, o que eu vou te explicar hoje é algo que faz parte e deve fazer parte, principalmente como o alicerce de todas as terapias que o autista deve estar fazendo. Toda vez que um pai e uma mãe recebem um diagnóstico do autismo, é sempre muito difícil, já que essa criança ela tem algumas considerações específicas nos seus aspectos cognitivos e comportamentais. E é por isso que a nutrição ela é tão importante para ser um fator coadjuvante nas terapias que o autista deve fazer. Por que que a nutrição é tão importante? Porque o sistema nervoso, a atividade neuronal do autista, ele trabalha de uma maneira um pouco diferente. Ele tem uma ação um pouco mais diminuída, ou seja, os neurônios de uma criança que não é autista, ele tem dupla ligação com outros neurônios. E ele é um neurônio mais inchadinho, um neurônio mais nutrido. Porém, o neurônio de uma criança autista, ele é um neurônio mais magrinho, mais desnutrido e tem uma ligação com outros neurônios. Mas e o que a nutrição vai influenciar nisso? É muito importante você entender que tudo aquilo que o autista come tem uma relação e uma conexão muito forte com essa atividade neuronal. E é por isso que nós precisamos falar muito sobre a conexão intestino-cérebro. Todos nós temos essa comunicação muito forte do intestino para com o cérebro. E é por isso que tudo aquilo que acontece no intestino vai para o cérebro manifestar algumas alterações nos aspectos cognitivos e comportamentais. Vamos pegar como exemplo, nós mesmos, quando estamos com o intestino um pouco sobrecarregado, é muito natural que o cérebro venha dar uma resposta um pouco diferente. Ou seja, você fica um pouco mais irritada, você fica sem foco, você tem dificuldade para dormir, você tem dificuldade para raciocinar. E no autista, essa comunicação ocorre muito mais rápido. Então, o autista, ele tem um intestino muito mais permeável, um intestino muito mais sensível. Então, por isso que muitos alimentos que têm potencial alergênico e inflamatório, quando caem nesse intestino, eles emitem algumas alterações e algumas comunicações, dando uma reação em relação à atividade neuronal. Então, é por isso que nós precisamos rever algumas estratégias que fazem parte do dia a dia dessa criança, principalmente em relação à alimentação. Todos os alimentos que têm potencial alergênico que o autista porventura consuma vai dar uma resposta negativa para o cérebro. Ou seja, alimentos com alto potencial inflamatório para o autista é o açúcar em primeiro lugar, e é muito natural que as pessoas queiram dar um certo mimo para o autista oferecendo-lhe doces, né? E os doces coloridos artificialmente têm um duplo potencial neuroinflamatório, porque o corante também tem uma atividade neurotóxica. Então, por isso que nós precisamos rever toda essa questão em relação ao açúcar, ao glúten, porque o intestino do autista não tem capacidade para a digestão do glúten. A caseína, que é a proteína do leite, também é uma proteína de difícil digestibilidade para o autista, assim como soja, amendoim e também alguns fermentados. É por isso que todas essas estratégias alimentares, elas devem vir junto com um tratamento de modulação do aparelho digestivo, já que o autista, ele tem algumas considerações importantes no seu aparelho digestivo. Por exemplo, os autistas, eles têm por natureza refluxo, alteração na funcionalidade do estômago, e é por isso que toda vez que eles comem algo que não lhe cai bem, eles alteram as reações no sistema nervoso e tendem a aumentar as estereotipias. Então, é por isso
que essa é uma pincelada que eu queria te falar em relação à alimentação do autista. Beijão, fiquem comigo aqui no canal, se inscreva, mande também para os seus amigos que precisam saber dessas informações. Fiquem com Deus e até mais.